Notícia boa sobre a situação de Gonçalo Plata. Filipe Luís desmente notícias sobre o jogador voltando da Europa e vamos falar também sobre todos os preparativos para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão. Essas e outras notícias do Mengão para você agora, então já curte esse vídeo porque eu cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, o que está faltando você se inscrever? Dá uma força para outro flamenguista como você, ajuda o nosso canal a crescer aqui, bater os primeiros 800 inscritos, você pode me ajudar nessa. Em contrapartida, você recebe diariamente esse resumão de notícias diárias para você não ter que ficar perdido na internet buscando notícias do Flamengo. Seu lugar é aqui, clica no botão, inscreva-se aí abaixo, acompanhe o nosso canal e já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo empatou em 0-0 com a LDU, um resultado que para muitos seria um resultado positivo, tendo em vista a questão da altitude, mas a gente sabe que o jogo se mostrou outro. O Flamengo dominou mais uma vez o seu adversário, teve algumas oportunidades de matar o jogo, mais uma vez não conseguiu, e por conta daquela derrota para o Central Córdoba no Maracanã, esse resultado não foi um resultado tão bom assim, né? O Flamengo praticamente aí tem um confronto direto contra a LDU aqui no Maracanã para definir aí quem se classifica. Provavelmente um dos dois deve se classificar se o Central Córdoba continuar fazendo seu papel lá, principalmente amanhã, vencendo o Deportivo Táchira, né? Tomara que esse jogo dê um empate, né, para dar uma embolada no grupo aí, para ver se melhora as coisas pro Flamengo. Mas voltando a falar do jogo aqui, não só da tabela, da classificação, a gente percebe que assim, não foi um resultado péssimo, né? A gente vê que os times brasileiros têm uma certa dificuldade, são raras as vezes que conseguem ganhar na altitude. O Flamengo, principalmente o ponto positivo na minha opinião, é que o Flamengo não caiu na armadilha da LDU. A LDU e todos os times que jogam na altitude, mas principalmente a LDU, eles dão muito a bola para o adversário jogar, justamente para se cansar e quando chegar no final do jogo fazer aquela pressão ali nos últimos minutos finais, né, nos 20 minutos finais e tentar a vitória. Inclusive a LDU agiu dessa forma contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira teve uma bola na trave, mas no final acabou a perna e a LDU fez um gol no finalzinho. Então o Flamengo dessa vez não caiu nessa armadilha, o que foi um ponto positivo, controlou o jogo mais uma vez, mas é aquilo que eu falei aqui no início, perdeu muitos gols, né? Não foram muitos dessa vez, mas teve gols perdidos aí, principalmente aquela bola do Luiz Araújo, que se ele marca o gol seria um golaço, né? Porque ele recebe no meio de dois marcadores, consegue tirar os dois com um drible seco ali, ganha na velocidade, chega limpo na cara do gol, só que ele chuta mais forte, obviamente com questão da altitude a bola sobe, só quem é jogador sabe do que eu tô falando, porque na altitude a bola é um pouco mais rápida e aí ele isola a bola. Então assim, é um problema que desde a era Tite a gente vem tendo, né? Parece que o Flamengo tem essa alergia a chutar gol, né? É só a gente lembrar aí do jogo contra o Peñarol lá no ano passado pela Libertadores, que a gente lembra que faltou gol, né? Faltou gol aqui no Maracanã e faltou lá fora de casa. O Flamengo chegou ao Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira, hoje tem folga, né? Então a partir de quinta-feira o Flamengo volta a treinar normalmente, se preparando para esse jogo contra o Corinthians. O Ayrton Lucas saiu de maca, mas não preocupa, foram dores normais de jogo, então assim, provavelmente vai ser o titular, até porque o Alexandro ainda tem esse problema aí na coxa, ainda não está totalmente liberado. E tem a questão do Gonçalo Plata, que a gente vai falar já, porque a gente vai atualizar os exames que acabaram de sair na tarde dessa quarta-feira. Lembrando, para a sequência da Libertadores, o Arrascaeta deu uma entrevista que foi precisa. Ele falou sobre ter uma postura de final nos próximos 3 jogos. Então, o Flamengo jogar como se fosse uma grande final, jogar dando o máximo, que aí o Flamengo consegue se classificar, inclusive em primeiro do grupo. Mas precisa ter essa postura. Se não tiver essa postura, aí, meu amigo, já era. A gente vai passar vergonha sendo eliminado na primeira fase, né? Não quero nem pensar nisso. Falando um pouco aqui da coletiva do Filipe Luís, o Filipe Luís falou muita coisa, né? Mais uma vez, explicou a questão da altitude, que os jogadores foram guerreiros, né? Mais uma vez, fez o que ele tem feito muito, né? De elogiar todos os jogadores, explicou a dinâmica dessa viagem, né? Realmente o Flamengo teve uma viagem longa, apenas um treino, então ele explicou isso tudo, mas o que eu chamei a atenção aqui da coletiva é que quando ele foi perguntado sobre a questão do Vitor Hugo, ele desmentiu a situação. A verdade o Vitor Hugo é um jogador do Flamengo que está emprestado a um time turco,
que tem ali o direito de compra, mas esse time não vai exercer. Então, o que saiu durante a semana na imprensa é que o Filipe Luís teria rejeitado esse jogador e que o Flamengo já estava pensando no novo clube, ou seja, o Filipe Luís não contava com ele no elenco. Ele desmentiu essa situação, disse que não chegou a conversar com ninguém sobre isso, né? Disse que, inclusive, não é consultado, na verdade é apenas consultado, mas não é ele que monta o elenco do Flamengo, então ele não tem essa responsabilidade, ele é consultado, mas que não conversou com ninguém. Inclusive disse que admira o jogador, porque jogou com ele, né? Explicou um pouco da trajetória dele em 2022, quando foi o grande auge dele. É verdade que o Filipe Luís não gosta de se queimar com ninguém, né, do time, nem fora do time, nenhum jogador. Ele elogia sempre todo mundo, né? Ele sabe muito bem que quem demite muitas vezes o técnico é o vestiário. Ele é um técnico novo, ainda não teve grandes conquistas, então assim, agradar os jogadores é uma coisa que o Filipe Luís sabe fazer muito, ou pelo menos nesse início de carreira ele tem feito muito. Isso inclusive é um ponto meu crítico, né? Espero que ele pelo menos internamente critique os jogadores, já que ele opta por não fazer isso diante da imprensa, né? Mas aí falando do Vitor Hugo, eu particularmente nunca gostei dele, né? Nunca sabia exatamente onde ele jogava. Ele teve lampejos aí, como muitos jogadores da base do Flamengo tiveram, mas realmente não consigo entender em que posição ele joga, por onde ele sai melhor. E tanto é que ele não é esse tão grande jogador que um time da Turquia está tentando devolver ele, ou seja, não vai fazer o direito de compra, né? Vamos ver aí se o Flamengo realmente vai reaproveitar ele com um pouco mais de maturidade, consegue desenvolver, porque teoricamente ele é um meio campo, poderia ser um reserva para o Arrascaeta, mas eu de fato não sei exatamente a posição que ele gosta de jogar, que ele joga melhor, né? Ou então se o Flamengo vai conseguir arrumar um outro comprador para esse jogador. Vamos ver aí. A verdade é que o Felipe deixou meio que as portas abertas para esse jogador, que é um jogador novo e pertence ao Flamengo, né? Deixa aí seus comentários, o que você acha do Vitor Hugo, você lembra da época que ele jogava no Flamengo, o que você acha dele voltando aí? Um outro que pode voltar é o Alcaraz, não foi falado muito sobre isso, mas parece que o Flamengo também não tem interesse nele. A ideia é o Flamengo tentar um outro comprador, já que o Everton não vai exercer também esse poder de compra do jogador. E aí falando aqui do Gonçalo Plata, né, que sentiu o joelho no treino de segunda-feira assim que chegou lá no Equador, foi pego todo mundo de surpresa, inclusive ele, né? Nenhum agente da imprensa, nenhum veículo chegou a noticiar essa situação. A gente ficou sabendo na hora da transmissão que ele não ia para o jogo. O Filipe Luís teve que mudar o time porque o time do Filipe Luís seria armado em cima do Gonçalo Plata, por ele ter todo esse histórico, né, de ter sido formado na altitude, conhecer melhor esses adversários. E ele deu uma entrevista, foi muito bacana, né, falando que gostou muito de ver o time do Flamengo, parabenizou toda a equipe, disse que realmente jogar na altitude é muito difícil, mas disse que estava muito triste, porque ele queria muito jogar, era um jogo para ele importante, voltar para a terra dele, para um lugar, para a cidade dele, inclusive dizendo que a família dele estava no estádio e não pôde realizar esse jogo, né? Mas ele falou sobre a lesão, falou que sentiu o joelho, né? Acredita que não seja nada grave, mas que ia fazer exames no Flamengo. E esses exames foram feitos na tarde dessa quarta-feira. Foi feita uma ressonância magnética, não constatou uma lesão grave, apenas um edema ósseo no joelho direito do jogador. Ou seja, mais um jogador com edema, né? É uma lesão chatinha, porque é uma dor que ele sente, mas não chega a parar por muito tempo. Ele seguirá em tratamento no Flamengo até que ele melhore e seja liberado. Então, assim, existe uma expectativa para ele enfrentar o Corinthians, mas não se tem certeza se ele vai enfrentar ou não. Vai ser reavaliado aí diariamente. Caso ele não possa jogar, o Filipe Luís vai ter 2 desfalques para esse jogo, que é o Alexandre, né, que também está com edema, só que na coxa, fora o Vinha, que está parado aí há mais de um ano. E aí mudamos de assunto aqui falando de Corinthians, né, para a gente finalizar o nosso vídeo. Essa notícia aí que chegou também na tarde dessa quarta-feira, que o setor norte já está esgotado, já tem mais de 40 mil ingressos vendidos, então aí teremos casa cheia, né? Inclusive espera-se mais 55 mil pessoas para esse jogo. Vai ter show no Maracanã, o show do Belo. Não é o Flamengo que está promovendo esse show, é a Globo, porque é um jogo que a Globo vai transmitir. É o maior clássico do Brasil, tá? Comemoração aí aos 60 anos da Globo, né? Então vai ter o show do Belo aí, vai ter muitas atrações para o público. Quem deve estar feliz com isso é o BAP, né? Achando que deu certo esse aumento dos ingressos, vai ter casa cheia, mas a verdade é que o Flamengo
ele precisa ter o estádio lotado sempre, não apenas em grandes jogos como o Corinthians. Então esperamos realmente uma grande festa, esperamos que o Flamengo saia vitorioso para se manter ali nos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mas que isso sirva de lição, que o Flamengo tem sempre que ter o estádio lotado. A expectativa é de ter o Pedro como titular pela primeira vez, depois voltando dessa lesão. Ele já tem ganhado ritmo de jogo e o Flamengo precisa dessa referência no ataque, é o que eu espero, o Pedro como titular. E para finalizar aqui a notícia falando de Globo também, a Globo vai transmitir um Mundial de Clube de todos os brasileiros, né? Isso é muito bom, que a gente tem visto aí outras emissoras transmitindo jogos e é uma porcaria. Uma coisa que a Globo sabe fazer é transmitir jogos. As notícias de hoje do Flamengo são essas. Curte, comenta, compartilha, segue para ajudar o canal aqui a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!